Hoje o papo é pra quem vive nesse loop entre o medo de fracassar e ao mesmo tempo de largar tudo. Sabe aquela sensação de estar sempre correndo e correndo, mas sem saber se você tá indo pra algum lugar. Você já parou pra pensar, tipo, em sumir? Com certeza, né? Meio. Mas ficou, tipo, por um triz, tipo, fica aqui comigo, sério. Tipo, teve. Teve um dia que eu chorei. Aí, só de lembrar, chega a me dar uma vergonha, gente. Tipo, eu chorei basicamente só de pensar no tanto que eu tô tentando. Eu acho que foi na terapia até, como sempre. Eu pensei, será que se eu largar tudo, sabe, alguém vai me culpar? Ou será que eu mesma vou me punir? Porque eu sou meio assim, não sei se vocês são. A gente se cobra tanto que às vezes a gente só esquece de estar aqui, sabe? Tentando. O nosso tentar já é um ato. E eu acho que a gente não dá muito valor no tentar, sabe? A gente sempre quer já chegar no resultado, a gente já quer ver as coisas acontecendo. E, tipo, não é assim, né? Tipo, convenhamos, a vida é um constante processo. O tempo todo, eu acho que a gente passa muito mais tempo estando no processo do que vivendo a realização de algo, sabe? Porque, tipo assim, a gente começa a viver uma realização, tipo, por exemplo, você fica super animado pra ir pra praia. Aí tu chega na praia, tu já tá na praia. Parece que, tipo, não faz. Não que não faça diferença. Mas não chega a ser tão importante, não dá aquela ansiedade de quando você tá exatamente vivendo o processo. Porque você já chegou, parece que, tipo, ai, beleza, vou só viver, sabe? E, gente, não é assim, sabe? O que é dar certo, sabe? Eu faço esse questionamento diariamente pra mim. Porque eu tenho uma rotina muito rígida. Meio que acaba essa minha rotina. É meio que pra equilibrar todas as áreas da minha vida, tanto no presente como no futuro. E quando eu acabo não conseguindo fazer uma coisa que eu coloquei na minha rotina, a gente lembra até do vídeo anterior falando sobre a produtividade tóxica. Eu tenho um pouco, bastante. Mas quando eu simplesmente não consigo fazer algo da minha rotina, eu meio que entro num surto, sabe? Tipo, é como se eu desvalorizasse todas as outras coisas que eu estou tentando conciliar, porque eu não consegui uma coisa, duas coisas, sabe? Como se, tipo, pra dar certo a minha rotina, eu tenho que cumprir 100% da rotina. Só que, tipo assim, convenhamos, gente, dar certo a rotina não é sobre cumprir 100%, sabe? Eu acho que é sobre tentar. Eu acho que o fato de você estar tentando, tipo, não é sobre você ir na academia e obter o resultado fisicamente que você quer, é sobre você estar tentando. Sabe, quando você vai aprender a nadar, não é sobre aprender a nadar, é sobre você estar tentando aprender a nadar. Faz sentido? Porque na minha cabeça isso faz muito sentido, gente. Sabe, porque quando eu penso o que é dar certo, tipo, dar certo mesmo, é tipo ter grana, é ser reconhecida, sei lá, conseguir dormir, por exemplo. Não sei, tipo, sabe, tipo, deitar, capotar e dormir em paz a noite toda. Porque às vezes eu penso isso, tipo, nossa, isso é ter sucesso, isso é dar certo. Ou, tipo, é outras invenções que a gente, direta ou indiretamente, criou como correto. Sabe, tipo, por exemplo, tem muita gente que acredita que as pessoas só dão certo na vida se elas optam por escolher uma carreira como medicina, advocacia, sabe? Porque é o certo. Tô dando um exemplo, gente. Mas aí, tipo, alguém vai viver mais com tecnologia ou mais de artes em si, as pessoas já ficam tipo, ah, entendi. Como se isso não fosse certo. Consegue pegar mais ou menos a lancha que eu estou pilotando? Tipo, nossa, eu sou assim com as metáforas, né? Às vezes
a gente persegue uma ideia. Tipo, esse exemplo que eu dei de medicina, de advocacia, a gente pode parar pra pensar que é muito um exemplo, uma ideia do que as pessoas dizem que é certo e a gente acaba acreditando que é o correto, que é o certo, sabe? Tipo, a gente coloca na nossa cabeça que a ideia para um sucesso é seguir determinadas coisas porque a gente viu mais pessoas tendo sucesso com isso. Só que, e as outras pessoas que estão tendo sucesso com aquilo? Por que ninguém tá falando delas? Por que a gente tá, muitas vezes, desconsiderando, sabe? Tipo, a gente tem a mentalidade que quando a gente não alcança, a gente sente como se tivesse... Como é a palavra? Como se a gente tivesse... eu tava falando disso literalmente na terapia hoje, sabe? Não, hoje não, semana passada, que é amanhã que eu tenho terapia. Desculpa, é que a minha terapia hoje foi Muay Thai, né? E eu levo muito a sério como terapia. Mas a gente tem muito uma ideia de que se a gente não faz o que é certo, a gente tá falhando, sabe? E convenhamos, gente. Não existe um caminho certo. Existem ações, existem escolhas, mas não tem um caminho certo. É tipo começar um jogo e você vê que ele não é pra você. Isso não quer dizer que ele é certo. Deu pra entender? Eu tô tentando dar outros exemplos um pouco mais pessoais, tipo, mais dos meus gostos em si, que é jogo, carreira, essas coisas. Mas isso eu acho que serve pra muita coisa. Dá pra gente generalizar até, sabe? Tipo, alguém chega e fala, tal pessoa é certa pra ti. E você não consegue ver que a pessoa é certa. Entende? Tipo isso. Eu tô dando um exemplo. Nada dessa daí não é da minha vida particular. Mas eu acho que esse é o ponto, sabe? A gente vive um eterno cansaço. Cansaço de tentar sempre. Eu acho que a gente esquece que metade da nossa vida é um processo, sabe? A gente fica naquilo de que todo dia é a mesma coisa. Ou vivendo, aguardando, tipo, sexta-feira, sabe? Tipo, sexta-feira, final de semana. Tipo, segunda a quarta é os piores dias. E quando chega sexta, nossa, quinta, nossa, sabe? Tipo, a gente vive um cansaço de tentar, sabe? E eu acho cansativo até pensar que o lazer pode ser só de sexta a domingo, sabe? Vamos entender mais ou menos assim a minha ideia que eu tô tentando usar? Aquelas. Porque eu tô tentando entender também, porque às vezes eu me pergunto da minha própria ideia. Tem dias que pra mim só levantar da cama, organizar a cama, é como se eu vencesse uma guerra. Eu juro pra vocês, tem dia que é a coisa mais simples pra mim levantar da cama, organizar a cama, mas tem dias que pra mim é vencer uma guerra, cara. Eu juro pra vocês, é muito complicado. Tipo, arrumar minha mesa, deixar ela organizada pra começar a trabalhar. Eu trabalho home office. E tem dias que isso parece, tipo... sabe? Me alimentar também parece. Tipo, nossa, pô... eu vou ter que fazer tal comida, ou eu vou ter que tirar tal marmita. Tipo, nossa, é tão... como se exigisse tanto de mim, sabe? Quando na real... eu tô tentando e é isso que importa, se eu conseguir ou não, sabe? Eu sei que são coisas meio fúteis, mas eu acho que a gente não deve classificar pra cada um a importância emocional que isso pode ter, sendo fútil ou não. Até que vocês me entendem. Eu acho que acordar, trabalhar, estudar, cuidar da casa, cuidar da mente, cuidar do emocional, cuidar do físico, cuidar da alimentação. No fim, a gente acha que muitas vezes a gente não tendo feito 100% não é o suficiente. Quando é o suficiente, sabe? Se você continuar tentando, sabe? Sabe aquilo de, tipo, por exemplo, você trabalha no dia que você não tem vontade. Você tem que fazer as coisas pro seu projeto pessoal também, tipo, vai treinar mesmo que você tá sem vontade. Sabe? Tipo, fazer o mesmo com as suas coisas, não só pros outros. Sabe, tipo, eu não sei vocês, mas às vezes eu tenho muita dificuldade
porque eu consigo trabalhar todos os dias até quando eu tô sem vontade, mas quando é, sei lá, sentar e gravar aqui um vídeo desabafando, fazer um beat, coisas diretamente pra mim, sabe, repassar meus estudos, muitas vezes eu não tô com vontade e eu acabo naquela noia de, tipo, eu vou desconsiderar porque, sabe, eu tô sem vontade. E é como se, tipo, eu não fiz e eu já tô, tipo, meu Deus, eu falhei, sabe? Tipo, não, só o fato de eu estar continuando tentando, mesmo cansada, mesmo sem vontade, mesmo que ontem eu não consegui, mas eu já tô tentando de novo, sabe? Tipo, eu tava 5 meses, tô falando toda hora 6 meses, mas eu tava 5 meses sem treinar Muay Thai. E é uma coisa que eu gosto muito, muito mesmo, tipo, sabe? É liberar uma coisa que você nem sabe que tá presa em você, pra ser bem sincero. E eu voltei hoje, sabe? E tipo assim, eu podia estar já pensando, nossa, sabe? Tipo, me auto-questionando, me auto-sabotando mentalmente, por assim dizer. Mas, tipo, eu tô tentando, sabe? Eu posso, sei lá, essa semana não ir, os outros dias. Mas eu fui hoje, semana que vem eu vou tentar de novo, porque é algo que me faz bem. Tipo, a gente não enxerga que o tentar já é suficiente. A gente tem aquela ilusão de que a gente tem que concretizar pra ser suficiente, sabe? E, tipo, você tá tentando, sabe? Eu acho que a ideia de largar tudo, tipo, eu tentei e não deu certo. Eu, tipo, comecei a academia, mas faltei 15 dias, então, tipo, vou desistir. Sabe? Eu acho que a ideia de desistir, ela é muito libertadora. Tipo, cara, é libertadora, né? Pra caramba. Mas, convenhamos, será que isso resolve mesmo? Ou só muda o cenário, tipo, do nosso caos interno? Tipo, quando você tá limpando a casa, querendo tirar algo de dentro, mas, sabe, tá dentro em si. Eu acho que a gente pode mudar de carreira, de cidade, até de vida, de pessoas ao nosso redor, né? Mas se você não mudar dentro, tipo, de você, tudo volta em novos cenários, sabe? Novas pessoas com as mesmas características das anteriores, os mesmos problemas na casa, na cidade que os anteriores, o mesmo problema na carreira, no trabalho. Isso é algo que eu tô aprendendo muito na terapia, pra ser bem sincera. E que eu já tenho um vislumbre, vamos dizer assim, constante, porque, por exemplo, eu treino desde os meus 12, 11 anos. Eu tenho 24 anos. E eu nunca consegui ser totalmente frequente na academia, mesmo isso me fazendo muito bem, mesmo eu gostando muito de esporte, eu nunca consegui ser totalmente frequente. Só que eu continuo tentando, porque é algo que eu quero, tipo, o shape, sabe? Tipo, é algo que me faz bem, é algo que eu gosto de liberar essa endorfina, sabe? Sabe, de descarregar também. E eu continuo tentando. Faculdade, a área de tecnologia, a música mesmo, tipo, a música é algo que eu trabalho emocionalmente, acho que desde quando eu me conheço. Passei por várias etapas de apreciação, de me entender como artista. Atualmente, só que eu tô conseguindo dar os meus passos curtos, constantes, mas tá, e ao mesmo tempo vem aquele pensamento na minha cabeça, nossa, cara, eu tô tentando e não é o suficiente, mas eu às vezes paro e falo, mano, para, essa é a nossa vozinha tentando nos auto-sabotar, tipo, é o suficiente. Eu tô fazendo, eu tô tentando. A minha psicóloga. Aí eu tenho que mencionar ela sempre aqui, uma diva. Ela falou pra mim listar, sabe? Tipo, o que eu já tô conseguindo, o que eu já tô conquistando. E nesse listar, pra mim conseguir ter uma visão do que de fato eu tô fazendo. Porque a gente começa a fazer, e muitas vezes a gente para de fazer. Eu esqueci, ela mencionou uma coisa muito específica. É tipo um pós-queda. Muitas vezes a gente tem medo de dar certo as coisas, porque outra camada mais interna nossa, sabe? Que a gente meio que se auto-sabota, que induz a gente a se auto-sabotar. Aí é um trabalho psicológico, é um trabalho de aceitação, né? É um trabalho de mudanças emocionais, de mudanças nas ações. E, cara, igual eu mencionei, não adianta mudar o externo se seu interno ainda tá a mesma coisa.
Tipo, muitas vezes, lógico, você muda de casa, seus problemas mudam e às vezes você pode ficar mais leve porque tinha uma coisa muito X te incomodando. Não vamos generalizar, mas eu acho que vocês entenderam o que eu quero passar aqui. Não é sobre sair da estrada, mas só talvez, assim, trocar o sapato que tá machucando. Dá pra entender? Às vezes você não tem que sair do ambiente que você tá, às vezes você tem que trocar o que tá te pegando. E às vezes não é sobre o sapato, sobre a estrada. Depende. Depende da sua situação, aquele prós e contras que a gente faz, aquele acompanhamento psicológico com alguém que tem as ferramentas corretas para te auxiliar. Porque, convenhamos, eu sou só uma artista aqui expressando as minhas noias, entendeu? Se fizer sentido pra ti, isso é maravilhoso. Se não temos muito o que fazer. É aquele dia. Tem dia que eu só queria ser um bicho. Cara, eu tava literalmente esse final de semana pensando isso. Tem uns dias que eu me pego que eu só quero ser, tipo, um bichinho deitadinho no sol, sabe? Eu tava vendo as minhas cachorrinhas tomando sol. E eu fiquei, parece que elas têm uma vida boa, né? Tipo, quando eu tô passeando com elas e elas estão, tipo, sabe? Tipo, nossa, vivendo, tá ligado? E eu falo, deve ser muita paz. Tipo, você não tem uma meta, você não tem um medo, não tem um boleto, tá ligado? Nem notificações, sabe? Você só existe e vivencia o que tá ali, sabe? E tudo bem, né? Convenhamos. A gente tem uma visão muito, né, fechada, porque às vezes a gente não fica muito, né, as coisas. Mas é aquilo, né? Tá tudo bem, o ser humano também pode cansar. É isso, ser humano é isso, a gente se cansa, né? A gente se cansa, a gente faz coisas que a gente se arrepende, a gente faz coisas que a gente se aplaude, tipo, meu Deus, você conseguiu, sabe? Tipo, umas coisas muito bestas. E eu acho não, eu boto fé, vamos dizer assim. Não é sobre largar tudo, mas mudar a forma como a gente carrega. Como a gente carrega tudo. Igual a minha diva psicóloga falou pra mim. Se você colocar algo como uma obrigação e não como algo que te dá prazer, a gente... Tipo, por exemplo, trabalho a gente vê como algo que nos dá o nosso dinheirinho, suadinho, pra comprar uma coisinha, pra pagar umas continhas, né? Entende, mais ou menos? Às vezes é só sobre pedir ajuda também. Tem isso também. Muitas vezes a gente pode não saber pedir ajuda. E, tipo, eu acho que ter o acompanhamento psicológico é uma forma de pedir ajuda, né? Convenhamos. Mas às vezes pedir ajuda pra quem tá próximo. Ou simplesmente a gente mudar a rota, sabe? Tipo, você sentar, pegar seu Notion, pegar seu caderninho, anotar tudo que já tá acontecendo esse time todo, anotar tudo que você quer, as ações que você tá tendo pra onde, sabe, as direções. Tudo isso ainda é continuar, tudo isso ainda é tentar, gente. Agora vocês me contem, por favor, o que você faria se você não tivesse medo? Sabe? Comenta aqui embaixo, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque às vezes eu mesmo compartilho muitos desses vídeos com os meus melhores amigos. Eu amo dar ênfase neles. E comigo mesma. Muitas vezes eu mando pra mim mesma só pra rever no momento necessário. Porque é sempre bom a gente se lembrar que a gente não tá sozinho em todas essas circunstâncias que a gente passa na nossa vida, sabe? Tipo, a gente tá aqui, a gente tá se apoiando de alguma forma, presencialmente, às vezes não presencialmente, já faz uma diferença nas nossas vidas. Acredito que vocês me entendem do que eu tô falando. Um beijo pra vocês.